o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje nós vamos conhecer juntos o programa Mãos Estendidas. A mulher foi criada por Deus para ser companheira do homem, não para ser pisada, maltratada, violentada e surrada. Saco cheio o quê? De saco cheio o quê? Venha. Você vai vir pra casa comigo, não. Você tá louca? Para de chamar atenção. Vai, o Rony tá ficando louco. Quer tomar tapa na cara? Mulher é obra-prima, é delicada, abençoada por Deus. Foi contemplada para gerar uma criança abençoada. A mulher é forte, guerreira, valente e não precisa de homem para ser dependente. Mulher, você não precisa ficar com o homem para ser humilhada. Levanta a cabeça e segue a sua estrada, porque com Deus ao seu lado, nada vai te faltar. Mas você me conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Boa tarde, Alessandra. Nossa ideia, enquanto organização do terceiro setor, sempre foi fomentar a paz e a justiça social entre as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, nós iniciamos um trabalho voluntário lá na comunidade Monte Alegre. Nós ficamos lá por 11 anos. O nosso foco lá, nosso público-alvo, eram as crianças e os adolescentes. Cuidamos dessas crianças por 11 anos no contraturno escolar e durante esses 11 anos nós nos deparamos com muita situação de violência doméstica. Nós sabemos que a maioria das famílias, infelizmente, vive uma situação fora do padrão normal de uma família saudável. E lá, então, a sua maioria era assim. Quando o pai estava preso, ou a mãe estava presa, ou o pai não existia mais, saiu, fugiu, ou tinha outra família, enfim. Sempre aquele padrão de família segregada, né? Dividida. E a gente se deparava com muita violência doméstica contra as mulheres e, lógico, contra as crianças. Muitas denúncias chegavam para nós. E depois desses 11 anos lá, nós então entendemos que nós devíamos focar na violência doméstica e assim tudo começou de 5 anos para cá. Márcia, esse assunto é sério e como é feito o atendimento a essas mulheres? Na verdade, Alessandra, nós nos propusemos a oferecer um atendimento, uma promoção integral para as mulheres que chegam até a nossa casa e que são vítimas de violência doméstica. Nós trabalhamos a conscientização dessa mulher, nós temos a orientação jurídica para essa mulher, os atendimentos individuais e em grupo, psicológicos, e nós temos também um suporte social, né? Nós temos uma área social aqui da casa também. E essas mulheres que chegam até vocês, ainda tem um pouco de recusa de mostrar que é agredida? Com certeza, né? A gente sempre parte do princípio de uma cultura machista. E essa cultura machista está nas mulheres também. Então, existe sim essa resistência. Na verdade, elas só nos procuram porque se chegou numa situação insustentável. Mas essas mulheres seguraram até o último para evitar realmente a denúncia, a procura pela casa, porque elas também são machistas. Então, nosso primeiro trabalho é na conscientização de que essa cultura já acabou. Não pode mais viver, nós não vivemos mais nessa cultura machista. Então, esse trabalho, assim, é um pouquinho difícil, até mesmo com as próprias mulheres. Tá, e a partir do momento que elas chegam até aqui, elas já estão no limite, né? Elas mesmo negam que tenha sido agredida? Não, porque na verdade essas mulheres que são encaminhadas para casa, elas via de regra já foram até o fórum, já lavraram um boletim de ocorrência, então não tem como negar. Agora é lógico que nos grupos reflexivos surge muita conversa, muitas ideias, surge cada história uma história, né? A culpa é um sentimento que a gente percebe presente na maioria delas. Sabe, é uma coisa assim muito estranha a gente notar que mesmo ela sendo vítima de violência doméstica, ela ainda se sente culpada. É tipo,
eu provoquei, eu fiz aquilo, talvez por isso ele me agrediu. É uma desculpa. Uma desculpa. A gente percebe sempre uma justificativa pelo fato da agressão, né? Ele fez isso porque ele não estava bem aquele dia. Ele viveu num lar assim de gritarias, de humilhações, então ele não sabe agir diferente. Existe sempre uma desculpa, sabe, para essa mulher ter sido agredida, mas aí vem toda a nossa equipe com todo o cuidado e o profissionalismo para trabalhar na mente dessa mulher, na consciência dessa mulher, empoderá-la com relação ao conhecimento dos seus direitos, né? E aí, devagar, não é uma coisa, um toque de mágica, a gente vai conseguindo ver resultado desse trabalho. E é continuado esse programa? Sim, o nosso atendimento é contínuo, nós temos uma programação, um limite, né, para atender, nós temos uma equipe bastante grande, mas é um trabalho continuado, a gente tem um tempo para começar e um tempo para terminar contínuo. E a mulher agredida, se chega nesse limite, ela volta para casa, e aí? Então, na verdade, esse foi uma grande inovação da legislação da Lei Maria da Penha. Uma lei maravilhosa que ela prevê a reeducação dos atores de violência. Porque, na verdade, você tratar a mulher somente não adianta. Você precisa tratar o ator da violência. Mas respondendo a sua pergunta, sim, muitas delas retomam para o seu ambiente da violência. E por que ator? Nós preferimos, segundo estudos, não estigmatizar o homem, no caso, o agressor, né, como agressor. Tirar esse rótulo. E isso já faz parte de um programa de reeducação, que a gente tem mais acesso a eles num grupo reflexivo, onde a gente também trabalha esses homens para essa conscientização que a violência contra a mulher não é natural. Né? Então nós estamos desconstruindo padrões, estereótipos de gênero que foram construídos ao longo de uma civilização inteira. Porque a Lei Maria da Penha é uma lei recente, né? 2006. Então, há 20 anos atrás não existia essa lei. Não existia. E aí que muitas das nossas mulheres, né, do antigamente não tinham recursos e viveram a violência doméstica velada. E ainda vivem, viu, Alessandra? Porque a violência doméstica, eu acredito que não é só a física, tem a psicológica, né? A violência doméstica ainda, a grosso modo, ela ainda é velada, né? Tudo isso que a gente ainda está vendo na mídia se resume basicamente a 10%. 90% da violência doméstica, diz as estatísticas, que ainda estão veladas. Então, se viesse à tona tudo isso de uma vez, nós estaríamos verdadeiramente vivendo um caos social. Agora, respondendo a sua pergunta, a violência ela não é só física. A própria legislação Maria da Penha, ela trata de 5 tipos de violência doméstica. A gente já fala numa sexta, que é a violência digital, né? Então, a gente tem a física, a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual e a violência agora virtual, né? Digital. Então, assim, todas essas são coibidas. Todas essas nós trabalhamos no enfrentamento delas, explicando tanto para mulheres quanto para homens, como para jovens e adolescentes, o que vem a ser cada tipo de violência, por que ela é violência, como que ela pode surgir, o ciclo de violência como é rompido. Nós temos uns temas bem adequados e apropriados para cada idade e para cada abordagem, para a gente poder levar essa temática à frente, empoderando as mulheres, conscientizando os homens, trazendo conhecimento para os jovens a nível até de prevenção, né, da violência, e assim a gente está trabalhando aqui na casa. Ô Márcia, antes de eu ir para o intervalo, eu só queria assim que você depois me respondesse como a sociedade vê tudo isso, porque antes da Lei Maria da Penha, muitos falam assim, não acredito que ele bata nela. Então, como a sociedade vê? Vamos para o intervalo e a gente já volta. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Put me
amiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Saborear marmitas e congelados. Marmitas, marmitex, panquecas, saladas, escondidinho e muito mais. Além das nossas diversas opções de marmitas congeladas, caseiras ou fit. Aos domingos temos opções de assados, frangos, costelas, joelho de porco, frango recheado e muito mais. Peça pelo nosso aplicativo ou venha nos fazer uma visita. Anote o nosso telefone. Venha saborear essa delícia. Uma data inesquecível, uma festa num buffet incrível, onde o mundo é feito de magia, de amigos presentes, alegria. Sapacura, mil brinquedos, aventura. Parabéns pra você. Happy birthday to you. Sapacura, mil brinquedos, aventura. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Especialista em loiros, Carol Rosolé. Da necessidade à vontade, do compromisso ao desapego, da pontualidade ao maravilhoso sentimento de sossego, da razão à sensação, da certeza à indecisão, indo sempre pra frente, mas às vezes só que não. A tranquilidade em cada passo e a cada passo uma conquista. A recompensa que vem da experiência transformada em lembranças na sua vida. Flytour. A negócios ou a lazer, nós temos a viagem perfeita para você. Estamos de volta aqui no programa Geração do Bem, com um assunto muito sério, muito importante, no programa Mãos Estendidas com a Márcia, e ela vai me responder como a sociedade vê tudo isso. Então, a questão da violência doméstica ainda é muito difícil. A sociedade ainda está bastante fechada para esse assunto, justamente porque a cultura machista ainda tem bastante espaço no nosso meio social. Mas nós temos percebido que, lentamente, alguns espaços já têm aberto, empresas têm nos convidado para ir falar sobre a violência doméstica, escolas têm nos convidado. Por quê? Porque realmente há muita violência doméstica na nossa cidade. Então, devagarzinho, a gente tem percebido um olhar pouco mais cuidadoso com esse assunto. Porém, no tocante a apoio à nossa instituição, é muito difícil, muito complicado. Só que as pessoas se esquecem que quem cuida da mulher está cuidando das crianças. Porque quem machuca a mulher, machucou a família toda. Então, eu aproveito a oportunidade de deixar aqui um apelo para que a sociedade, de um modo geral, acesse o nosso site, siga-nos, compartilhe o nosso trabalho e nos apoie. Porque nós estamos cuidando das mulheres que são mulheres, mães que cuidam de crianças e cuidam da sua própria casa, da sua família. Então, a gente está cuidando da família inteira. É a base familiar, né? O pai e a mãe, vocês estão cuidando dos dois. E a ONG também precisa de voluntários, precisa de ajuda? Sim, nosso pedido é realmente de contribuintes,
né, associados contribuintes, porque a nossa equipe ela está praticamente completa, com advogados, assistente social, psicólogos, educadores sociais, mas os apoiadores mesmo, que patrocinam a nossa causa, é que nós estamos pedindo esse apoio. 90% dos casos de agressão, segundo especialista, não são denunciados. 10% só são denunciadas, né? Mas então, é vergonha? É um machismo? Sim. Porque é difícil admitir. Envolve muita coisa, Alessandra. A questão da violência doméstica ela é muito diferenciada de qualquer outro tipo de crime, porque você diz respeito ao seu companheiro, a laços de sangue, a vínculos familiares. Então, assim, não é fácil você ir fazer uma denúncia contra o pai dos seus filhos, contra o seu pai, porque a gente, diga de passagem, fala de violência doméstica, a gente alinha sempre que é marido e esposa, ou namorado com namorada. Não, é pai para filha, irmão com irmã, né? São violências contra a mulher dentro de um contexto familiar. Então, é muito sério quando se fala de uma violência que você sofre dentro de um ambiente da qual você deveria estar segura e de pessoas que deveriam proteger a sua vida. Então, realmente é um assunto, é um problema multifacetado, não tem como te explicar um caso genérico, cada caso é um caso, cada história é uma história, mas realmente há muita culpa, há muito medo, né? Há o vínculo emocional dessa mulher com o agressor muito grande, isso tudo impede, né? E também achar que ele pode mudar, né? Sempre existe essa esperança de, ele vai mudar. Exatamente. Entendeu? Ou eu fiz errado, na próxima vez eu vou procurar fazer o certo. Ele vai ser diferente, porque é o pai dos meus filhos, né? É a pessoa que eu escolhi para viver a minha vida. Exatamente. Essa esperança, a gente é diagnosticada em todos os casos. As mulheres têm esperança de viver dias melhores com o homem da vida dela, ou com o parceiro, ou com o pai, ou com aquele agressor que vai mudar. É o príncipe encantado que a mulher sempre sonha. Entendeu? Então, é muito triste, sabe? Uma realidade bastante triste. Mas agora a gente começou um programa de reeducação com os homens e eu vejo muita produção, muito produtivo esse projeto. Esses homens atendidos por nós, tanto aqui na casa quanto fora da casa, que a gente faz um trabalho no cárcere também. Homens que estão no cárcere por conta da violência doméstica contra as mulheres, eles têm compreendido muita coisa da cultura machista, da educação que receberam enquanto homens, né, poderosos, chefes, dominadores, e os homens que nós estamos atendendo estão entendendo o fenômeno da violência. E me conta também do bazar que é feito e das roupas, né? Então, a gente tem um outro lado da casa que é o empoderamento dessas mulheres, né? As mulheres que precisam de uma profissão, que queiram aprender a fazer alguma coisa. A gente tem um espaço bacana, nós temos um bazar, nós customizamos roupas, nós temos pedrarias que dá para fazer trabalhos lindíssimos, temos patchwork, patch aplique, oficinas de pintura, temos dança, tem um outro lado bem gostoso da casa. E a gente deixa o convite aqui para mulheres que queiram ser empoderadas, tenham uma oportunidade aqui para você, que você venha até a nossa casa para a gente oferecer. Então é isso, mas muito obrigada. É um assunto difícil, mas muito presente na nossa sociedade. Eu creio que um dia vai ser tudo bem diferente, né? Eu preciso crer também, porque o nosso trabalho não é em vão e a gente faz do melhor para poder mudar essa realidade. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade.
Autoescola San Rafael, Rua Tamandaré, 1467. Telefone 3612-2999. Há 28 anos, nossa especialidade são móveis planejados de alto padrão para ambientes residenciais e corporativos. Fabricamos móveis para salas, quartos, cozinhas e salas comerciais. A Corádio possui um altíssimo rigor técnico em todas as etapas e o melhor pós-venda do mercado e fidelidade ao prazo de entrega. Tudo para garantir segurança e finalização impecável, gerando a total satisfação aos nossos clientes. Venha tomar um café conosco. Vamos conversar e projetar o conforto que você merece. O edifício Orla da Mata fascina por seu design e um moderno projeto arquitetônico. Apartamentos espaçosos de 2 e 3 dormitórios com 2 vagas de garagem. Ainda conta com um pavimento inteiro de lazer com mais de 1.000 metros quadrados. Acesse orladamata.com.br. Ligue 3637-3739. Não se cale, não se omita, mulher, porque você é importante tanto quanto o homem na sua família. E você que está vendo a gente, o Geração do Bem é isso, é gerar ações do bem. E como o nosso programa, a ONG aqui, Mãos Estendidas, ela sofre muito porque o primeiro e o segundo setor não conseguem entender direito o terceiro setor, né, Gi? E é muito importante isso, porque eu sofro porque o programa é de terceiro setor. Vocês como entidades também, né? Sim, a gente tende a pensar e a trabalhar em diversas áreas de atuação que a gente está, a importância exatamente de se conscientizar, não só para o trabalho do PME, mas pela causa em que a gente está inserido, né? Eu costumo pensar que quem bate na mulher agride a família toda. E quando a gente não dá atenção para isso, será que a gente também não agride os profissionais que estão lidando com isso? Né, eu acho interessante falar isso também, porque o PME ele tem um trabalho de capacitação nas empresas, escolas, onde for preciso, para levar essas informações e essa sensibilização de que não é uma questão só de aparência, né? A gente precisa trabalhar a essência de todo o problema, né? E a essência, se ela estiver nesse ser humano, aonde esse ser humano estiver, é importante que nós estejamos lá também, falando da importância não só do trabalho, né? Mas da importância desse fenômeno que vem acontecendo na violência, seja dentro das famílias, do lar, que é a violência doméstica, mas por que não na violência institucional, que é dentro de empresas, né, até próprio dentro das organizações da sociedade civil, primeiro setor, segundo setor, por que não falar disso? E a gente, enquanto PME, nós temos buscado ter esse olhar um tanto quanto profissional, mas um olhar completo, para atingir também as empresas, e cuidadoso, né? Cuidadoso e verdadeiro, né? Porque é uma causa tão séria, que eu vim até falando na nossa equipe, no grupo que a gente tem, é uma causa tão séria, mas que depende tanto de todo mundo, não é só de mim, não é só PME, não é só Márcia, não é só você, né? É um problema que começou culturalmente, por uma construção de uma sociedade, ele não vai acabar com a minha força, né? E a gente consegue tudo junto. Então eu acho que essa importância do PME é que ele tem buscado trazer para a sociedade. É porque gerar ações do bem, né, dentro disso é muito mais importante, porque você vai envolver a família toda. Sim, e gerar ações do bem em um ambiente que é harmônico é um pouco mais fácil, né? Porque não tem conflito, mas o conflito faz parte da vida. Talvez o conflito da violência doméstica, da violência nos lugares, ele é tão sensível porque há uma dominação. E essa dominação, ela machuca. Ela é muito forte, há uma questão de uso de poder. Então a gente realmente fica sem poder, por isso a gente fala em empoderar. Mas não só a mulher, as empresas, para começarem a pensar realmente humanamente. E não só o que a gente tem de benefício em troca, né? Eu acho que a gente precisa começar a despertar para isso.
Tá, e vocês têm as redes sociais também que vocês explicam tudo isso? Nós estamos começando a mudar muitas coisas no PMI, né? Então mudamos a logo, estamos capacitando o marketing, né? A divulgação, a comunicação. Nós temos o Instagram, nós temos Facebook, nós temos um site. Depois entra lá, é Mãos Estendidas, Programa Mãos Estendidas no Instagram, Programa Mãos Estendidas no Facebook e o site é www.pme.org.br. Então fica mais fácil também da pessoa entender que ela precisa mudar. A sociedade precisa entender que não é só a mulher que sofreu a violência, não é só a criança, não é só o ator, não é toda a sociedade que precisa ter um olhar mais atento para essa questão. Isso, se for uma questão de essência, é a essência do ser humano em si, né? A omissão de ajuda também é uma violência. Será que a gente não comete violência com alguém? Então isso está dentro de nós. A gente precisa começar a olhar para isso e querer mudar, né? Acho que é o primeiro passo. Então você que é nosso parceiro, você que está vendo o nosso programa do segundo setor, do primeiro setor, que queira conhecer o programa Mãos Estendidas, vale a pena. A gente tem que parar de ser omisso, a gente tem que falar que existe sim. Agora mais uma violência a caminho, a digital. Então é muita violência contra a mulher. Sim, a gente fala que são os meios, né, que a gente usa. O meio para você, né, agredir alguém pode ser qualquer um, via internet, via física, via fala, né? Então a gente precisa pensar que é algo muito sério, muito mais complexo. E você me falou desse livro que toda a renda é revertida aqui para ONG, História da Mulher. E esse livro foi feito por uma mulher agredida. Não, foi feito por uma jovem escritora, que na verdade ela é conhecida nossa. Ela tem interesse pela causa, ela se mobilizou pela causa da mulher. E ela, tão jovenzinha, falou, nossa, eu me encontrei, eu vou escrever sobre a história da mulher. E de coração aberto, foi uma parceria muito legal, que tá surtindo frutos. Inclusive no final do livro tem um espaço para cada uma poder se, né, abrir no livro, e se quiser compartilhar com o PME também, a gente vai ficar alegre de receber sua história. E é uma produção muito legal. Tá aí uma dica de presente, uma dica de leitura, sabe, porque ler também faz bem. História da Mulher do Brasil. Então adquira seu livro, ajude o programa de Mãos Estendidas. Obrigada, Gi, pelo carinho. Inclusive a gente tem uma lembrancinha para te dar. Essa daqui foi a agenda que a gente fez em trabalho com uma escola, que nós temos esse trabalho de ir a assistir a prevenção, né, a informação, passar a informação sobre a violência doméstica. E eles criaram essa agenda juntamente com a parceria da Online, que é essa empresa de comunicação e marketing. Que delícia, muito obrigada. Deus te abençoe, Senhor.